Oi pessoal, esse é mais um Bitar Podcast, eu sou o João Ricardo Camilo. Eu sou a Rubia. E hoje a conversa é um tema muito interessante que eu acho que é a curiosidade de muita gente, mesmo que no comecinho da carreira ali, rola algumas dúvidas, não é não, Rubia? Já pensou? Você é uma pessoa que eu já sei que fez intercâmbio, que já fez uma faculdade, fez outra, depois foi para a área de pesquisa, não é não? Esse tema do Bitar Podcast de hoje se encaixa perfeitamente na minha vida. Eu vou aproveitar essa sua experiência também, mas eu quero que você faça pergunta para as nossas entrevistadas também, combinado? Não me deixa sozinho nessa não, porque é o seguinte, a gente vai falar sobre transição de carreira. Você já ouviu falar sobre esse tema? Muitas vezes é um termo que pode ser novo, mas você já viu isso acontecer na carreira de muita gente, na profissão de muitas pessoas, às vezes até aí na sua casa, sem receber esse nome. E por que recebe esse nome hoje? Porque tem toda uma estratégia, um processo ali que pode ajudar esse processo a ser mais fácil, ser mais simples e ser mais produtivo, não é não, Rubia? Exatamente. Com uma experiência própria, eu posso dizer que tá tudo bem fazer uma transição profissional, não há problema algum, mas é necessário preparo, né, João? Para entender como que funciona esse preparo, o momento de tomar essa decisão e preparar a mente também para entender que esse processo faz parte ali da nossa jornada, a gente trouxe duas convidadas. E uma delas é a Lara Mello. Ela é especialista em gestão de pessoas e psicanalista pela PUC. Com 35 anos de carreira, atua como consultora de RH e carreira, fazendo a gestão de pessoas, onde empodera, engaja e alavanca negócios e pessoas. Seja muito bem-vinda, Lara. Muito obrigada. Com a gente também a Mariela Balardim. Ela é psicóloga integrativa, mestre em psicologia dos grupos e também possui MBA de gestão de saúde. Gestão em saúde, para falar mais precisamente. É mentora em processos de transformação pessoal e há mais de 20 anos já tem essa experiência fazendo atendimento de crianças, adolescentes e também adultos. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, já falei que é um tema que muita gente já passou por esse caminho sem entender que estava fazendo uma transição de carreira. Às vezes foi uma escolha, muitas vezes também foi uma necessidade trocar ali. E eu vejo aqui que quando a gente começou a falar desse tema, a gente falou da palavra oportunidade, que vem ao encontro desse tema. Então, vamos pensar qual que é o contexto das pessoas que passam por esse processo. Eles têm um contexto geral ou é muito particular a cada caso, Lara? É bem particular. Quando a gente pensa em transição de carreira, a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu quero. Eu penso sempre assim, ó. Existem 3 palavrinhas que eu gosto muito: querer, saber e fazer. Tá? Então, o que eu quero? O que eu sei fazer? E o que eu quero fazer? Então, essas 3 palavras são muito importantes. Então, aonde eu quero estar, né? O que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? O que me dá prazer de fazer, né? E a ação, que é o mais importante, né? Se preparar e ir para o campo. O que eu realmente quero fazer, né? Então, quando a gente fala transição de carreira, tá? Então, eu preciso preparar. Eu preciso olhar as oportunidades do que eu gosto de fazer para que eu realmente consiga fazer, né? E a preparação é tudo, gente. É tudo, né? Então, a escolha dos cursos, a escolha do que eu gosto de fazer, né? Por quê? Porque tá tudo intrínseco, tudo ligado. Vocês que estão aí há muito tempo no mercado de trabalho, né? Uma com 20 anos de carreira, a outra com 35. O número de pessoas que buscam essa transição tem aumentado nos últimos anos? E se sim, ao que se deve esse fator? Eu acho que são muitos fatores, assim, né? Primeiro que, hoje em dia, assim, a visão que a gente tem, né, das possibilidades, acho que se ampliou muito, né? Antigamente se falava em globalização, né? Hoje em dia a gente fala na questão de que não existe mais limites geográficos, né? Com essa questão da internet e tudo mais. Então,
mudou o olhar para o mundo, para o trabalho, né? Hoje em dia a gente tem muito trabalho digital que brilha os olhos de muitos jovens e muitas vezes acham, né, que aquele recorte do que está vendo ali é o que vai, o resultado, né, de alguns poucos, pode brilhar o olho e aí às vezes chamar a atenção. Então, assim, alguns cuidados também importantes. Então, acho que essa gama de possibilidades, eu acho que isso faz, né, com que as pessoas tenham esse olhar. Eu acho que, complementando o que a Lara trouxe, né, acho que é importante a questão do autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a pessoa, às vezes ela pode estar insatisfeita com o que ela escolheu. Mas o que realmente está deixando essa pessoa insatisfeita? Será que a forma como o trabalho é realizado? Será que as suas competências não estão sendo bem aproveitadas, desenvolvidas? Então, a gente vê muito, né, Lara, assim, às vezes a transição de carreira não é necessariamente uma mudança drástica, mas um rearranjo dentro de uma área, da mesma área, digamos, né? E acho que também complementando a resposta à tua pergunta, hoje, por exemplo, dentro de uma área de atuação, tem também muitas possibilidades. Então, trazendo um pouco para o meu exemplo rápido. Eu, antes de decidir que eu faria psicologia, eu fiz alguns vestibulares para a área de comunicação e publicidade e tudo mais. Aí eu percebi que não era e fui para psicologia. E quando eu me formei, eu escolhi, né, a área de RH, que foi a minha primeira área de atuação. E dentro dessa área de gestão de pessoas, a gente tem a comunicação interna, o endomarketing. Então, eu acabei me desenvolvendo como uma coordenadora de endomarketing, foi uma das minhas primeiras experiências. Por quê? Porque eu tinha uma habilidade, sim, que era a criatividade, por isso eu pensava antes em fazer publicidade. Mas, na verdade, era aquela habilidade específica. Porque hoje, né, olhando, né, com esse autoconhecimento, eu entendo que é muito mais do que isso que eu posso oferecer. Então, acho que esse é um processo bem importante para a pessoa quando ela vai entender e definir o caminho dela. Muito legal você falar isso, porque dá a entender que as áreas elas estão ficando cada vez mais correlatas ali. Então, essa transição de carreira não é aquela coisa drástica de eu começar uma graduação do zero. Às vezes, um curso, uma preparação já pode dar essa diferença. Mas eu entendo que há muito planejamento nesse sentido quando a pessoa vai mudar a transição ali de uma carreira para outra. Isso envolve planejamento financeiro, até a preparação. E às vezes leva tempo, né? Não é do dia para a noite. Mariela, eu sei que você já passou por esse processo, né? Eu queria que você contasse, então, como que foi essa experiência, desde aquele momento que você pensou e falou assim, chegou o momento de eu ter essa mudança, procurar ali um outro caminho. Ótimo. Acho que a minha experiência foi isso, assim, né? Dentro da mesma área, né? Da grande área de atuação, foi uma mudança, né? Que não foi, assim, começar do zero. Então, quando eu me formei psicóloga, como eu comentei, eu fui para a área de gestão de pessoas, mas eu já buscava caminhos de autodesenvolvimento, né? Então, eu já fazia cursos, já tinha uma formação que estava em andamento paralela à graduação. E aí, eu buscava esses conhecimentos que eu já estava buscando, que tinham um foco mais voltado para o que eu faço hoje. Na época, eu buscava levar... Como que eu levo isso para dentro das organizações, da empresa, do mundo corporativo? Porque eu estava ali também para ajudar as pessoas, né? Claro que dentro dessa área a gente tem demandas específicas, a gente tem que cumprir as políticas de uma organização, né? A gente tem uma série de demandas específicas. Mas eu tinha sempre esse olhar. E aí isso sempre foi muito presente e se tornou mais presente essa necessidade e essa percepção de que a minha missão de vida, né? E aquilo que eu realmente amo fazer é estar a serviço da transformação das pessoas. E naquele lugar que eu estava, eu até podia fazer isso. Mas tinham várias outras questões, e aí acho que tem a ver com o que eu falei antes também, que me demandavam, que reduziam essa parte. E aí, então, eu tive uma trajetória inicial legal, fui reconhecida, passei por algumas empresas multinacionais e tive um grande aprendizado. E isso me ajudou muito onde eu estou hoje. Então, essa transição, ela foi feita gradualmente. Na verdade, antes mesmo de definir que eu queria fazer a transição, eu já estava buscando me capacitar, como você disse, né? Então, essa formação base que eu já estava fazendo. Então, quando eu realmente decidi, eu fui para o mestrado, né? Que você falou aí do mestrado. Então, de alguma forma, foi um complemento. E aí, eu fui fazendo uma transição gradual e levei, né? Os meus conhecimentos, então não é do zero, eu levei todos esses conhecimentos que eu tinha adquirido e essa experiência
para esse trabalho. Então, trabalho com grupos, com o individual. Então, eu entendi que aquilo que eu, né, senti, que meu olho brilhava naquele lugar lá, mas que tinha um percentual menor, hoje eu levei isso para o 100%. Eu acho muito legal isso que você falou, porque nunca vai ser começar do zero, né? Porque apesar de estar numa área diferente, aquela experiência pode agregar bastante para uma outra experiência que você vai ter. Eu acho que tudo vai somando. Ô, Rubia, você teve essa transição, como a gente adiantou no comecinho desse podcast. Como é que foi para você? João, então, para quem não sabe, já falei algumas vezes aqui na mesa do Bitar Podcast, eu tenho formação na área de técnico em alimentos, depois eu fiz biologia, e aí teatro e mestrado em artes cênicas. E hoje é apresentadora do Bitar Podcast. E hoje apresentadora do Bitar Podcast. Mas foi assim, todas essas áreas foram as minhas paixões em algum momento. E aí, como eu tinha o sonho de ir realizando outras, eu fui me preparando. Então, não foi do dia para a noite, né? Teve o preparo para pensar, daqui tanto tempo eu quero fazer a graduação de teatro. Então, eu preciso me manter financeiramente com o que eu trabalho hoje. E dentro do que eu trabalho hoje, eu vou colocando aos poucos o universo artístico, até que eu consiga deixar essa área e seguir para outra, mas sem ser do zero, né? Levando aquela bagagem, aquela histórico de tudo que eu construí, assim. Pro pessoal ver que a gente não tá falando mentira, viu? Que não é começar do zero, tem essa experiência. Você usa alguma experiência que você teve lá no curso de técnica de alimentos, usou no teatro, usa aqui na mesa do Bitar Podcast? Eu lembro muito, na área de técnica em alimentos, a gente, como trabalhava muita questão de indústria, a área do meio ambiente, eu gostava bastante, tanto é que depois eu fui fazer biologia, então tinha a coisa das leis de meio ambiente. E aí, elas têm muita coisa a ver com as leis culturais para escrita de projeto. Aí. Então, eu uso muita coisa do que eu fiz lá no passado, das escritas, das leituras, na minha escrita de projetos também. É uma das coisas assim que eu me lembro bem. Ô, Lara, eu imagino que é um discurso que acaba se repetindo para quem passa por essa experiência, né? Sim. Tanto que eu, por exemplo, eu também tenho uma história muito parecida com a da Mariela, né? Eu trabalhei até 2008 também como executiva de RH, né? E depois de 2009 até hoje, eu tenho a minha própria consultoria, né? E o que me levou a ter a minha própria consultoria, né? Foi justamente essa ansiedade que a Mariela falou, né? De transformar pessoas. Eu via que a minha necessidade, né? O meu propósito de vida. Porque o que é o meu propósito de vida? É ajudar pessoas, né? Eu sempre tive essa ânsia, né? De ajudar as pessoas, de transformar as pessoas. E eu, enquanto executiva, você tem que ir muito de encontro ao que as políticas da empresa, o que a empresa deseja. E eu queria fazer uma transformação mais positiva, mais pessoal, dentro das empresas, principalmente com as pessoas. E foi quando eu comecei a fazer uma transformação em mim primeiro. Porque para você transformar o outro, você precisa primeiro transformar você. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre mentoria, sobre coaching, né? Sobre aconselhamento. E fui estudando e comecei a trabalhar como consultora, né? E nisso eu fui criando a minha própria consultoria, dando consultoria para as empresas e consultoria para as pessoas em recolocação, em coaching, em mentoria, né? E, graças a Deus, estou aí até hoje e consegui fazer essa transição. E, como nós falamos, tudo precisa de planejamento. Você não pode simplesmente, de uma hora para outra, falar, tá, agora eu não vou ser mais uma executiva e vou ser uma consultora, né? Você tem que fazer um planejamento, porque a vida, você mudar ela de uma hora para outra é um pouco difícil, concorda? Sim, claro. Né? Então, você tem que ir se planejando, olhando, analisando, pesquisando, para onde que o mercado está indo, se realmente o mercado corresponde ao que você deseja. Isso é muito importante, né, Mariela? O mercado, hoje, por exemplo, hoje a gente olha e vê aí a influência da IA, né, da inteligência artificial. Né? Hoje a inteligência artificial está em tudo.
né? Então, quais são as carreiras que realmente estão em foco? Quais são as carreiras que realmente estão, né, despontando? Porque tem muita carreira despontando, gente. Muita carreira que, de repente, nem existia e agora existe. Quais são as carreiras que vão desaparecer? Quais são as carreiras que estão despontando? Tudo Ou isso que vão mudar, né? Que vão ter mudanças. Que vão ter mudanças, que já estão tendo mudanças. E se preparar para isso também é uma transição, né? Também sair daquela realidade e entender essas novas tendências, por exemplo, a inteligência artificial. Exato. É muito importante. Né? A mentoria, eu sei que é um processo que ajuda muito nesse planejamento, porque eu acho que qualquer desafio que a gente tem na vida, desde que haja esse planejamento, mesmo que a gente tenha que mudar uma rota ali, pegar um outro caminho, você vai conseguir chegar naquele objetivo no momento que você estiver mais preparado, né? Ao longo dessa experiência de vocês, eu tenho certeza que passaram muitos casos aí em que vocês conseguiram ajudar, seja ainda no Recursos Humanos ou até mesmo já com mentoras. Aí eu queria que vocês me contassem pra gente na Mesa Habitar Podcast, teve algum caso muito difícil, vocês acharam assim, isso aqui tá sendo um desafio e no final vocês acabaram se surpreendendo? Você lembra de alguma situação como essa? Sim. Olha, eu tive um rapaz que ele chegou para mim e falou assim, esse é o caso mais emblemático que eu tive na minha carreira, enquanto mentora, e ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho 2 questões que eu quero tratar com você. A primeira é que eu já sou professora há 10 anos e já tem uns 4 anos que eu estou tentando o cargo de coordenador de curso e eu não consigo, de jeito nenhum. Então, tem algo de errado comigo. E eu dou aula em 3 faculdades e eu não consigo em nenhuma delas o cargo de coordenador. E o segundo é que eu quero me separar da minha esposa. Eu quero divórcio. Eu falei, nossa... Uma transição de vida, de carreira. Eu falei... Nascer de novo. Eu falei, tá bom. Então, vamos fazer, né? E aí, a gente começou o processo. O processo que eu faço, ele tem 10 sessões. E a gente começou o processo. Acho que lá por meio, mais ou menos, do processo, ele descobriu, né? A gente foi fazendo o processo, ele descobriu que, na verdade, ele não queria o divórcio, né? E aí, a gente mudou... Eu tô até mais aliviado com essa história. A gente mudou a linha do divórcio, que, na verdade, ele amava a esposa e que ele queria era, na verdade, reconquistar o casamento, refazer o casamento. Porque a fixação que ele tinha com a carreira dele estava atrapalhando o casamento. E era ele quem estava atrapalhando o casamento. Foi uma redescoberta. Então, a gente conseguiu descobrir com a mentoria e o coaching que, na verdade, o problema do casamento não era a esposa, e sim ele. Ele estava casado com o trabalho. Ele estava casado com o trabalho e com a fixação que ele tinha de se tornar coordenador. Né? E aí, terminamos o processo, né? Porque, assim, quando termina o processo, nem sempre o final do processo é com a conquista do que você quer. E sim, com a resolução na sua cabeça do que você deseja, né, Mariela? Você ter a certeza daquilo que você deseja. Tá, então ele chegou, que ele realmente, a conclusão, que ele realmente queria uma coordenação, e nós chegamos à definição do plano de ação que ele precisava fazer para ele conseguir a coordenação. Tá, e a questão do casamento, que já estava muito claro para ele já estava estruturando para que ele mudasse, né? Então, tá, legal. Passou-se umas 3 semanas, mais ou menos, que terminou o processo, um dia ele me liga. Oi, tudo bem? Eu gostaria de agendar um encontro com você. Você pode me receber? Eu falei, lógico. Então, tá. Isso eu morava em São Paulo. Falei, não, lógico, tudo bem. Então, tá. Chega ele com a esposa
e um vasinho de flores para mim. Olha. Eu peguei e falei, eu olhei aqui e falei, oi, tudo bem? Ele falou, olha, eu vim te apresentar minha esposa e te contar. Primeiro, consegui a coordenação. Ó. Ai, que gente, eu arrepio até hoje. Meus cabelinhos da cabeça ficam arrepiados. Aí eu falou, primeiro, consegui a coordenação. Segundo, estou saindo de lua de mel com a minha esposa. Olha aí. Deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Coloquei o trabalho no lugar do trabalho. O relacionamento. Então assim, até hoje, para mim, esse é o case de maior sucesso na minha vida profissional. Porque você impactar uma vida dessa maneira, gente, não é fácil. Entendeu? É uma coisa que, sim, a Mariela, como psicóloga, eu acho que pode dizer melhor, isso é uma transformação muito grande na vida de uma pessoa, né? Você conseguir trazer um impacto desse na vida de uma pessoa, tanto profissional quanto pessoal, né? Porque não existe esse negócio de que, eu chego em casa, eu sou a Lara, né? Eu chego no trabalho, eu sou a Lara profissional. Não existe essa separação, nós somos seres únicos, né? E eu não consigo, não existe esse negócio de separar. Porque em casa eu sou eu mesmo e no trabalho eu sou a profissional. Não existe isso. Ô, Lara, eu já ouvi isso, que tinha necessidade de você conseguir ser duas pessoas, separar o profissional do pessoal. Eu, particularmente, nunca consegui. Rubia sabe Também bem desses bastidores do Bitar Podcast. Então, tô até mais tranquilo. A ideia é para você ter um alinhamento ali, é você ser essa mesma pessoa desde que você encontre esses objetivos, seja autoconsciente dessas habilidades? Eu acho que a Mariela pode até falar melhor enquanto psicóloga, mas não existe essa separação, porque você é um ser único. Você tem emoções, você tem habilidades, você tem competências que são únicas. Princípios também. Princípios, é importante. Né? Ô, Mariela, aproveitando que ela já deu a deixa enquanto psicóloga, eu estava ansioso para te perguntar isso, e é justamente sobre a ansiedade. Porque quando ela começou a contar essa história, eu fico pensando em quantas pessoas em casa se reconheceram nesse sentido. Não precisa ser um coordenador de curso, muito menos querer se separar. Mas assim, quero a efetivação, quero, enfim, o tal cargo, quero essa promoção, ou quero aprovação na faculdade, que também acontece com muita gente, a gente sabe esse período de ansiedade. E aí eu fico pensando, são 10 sessões, um período ali considerado, né? Que no final, você sabe que você vai ter um plano, você vai ter um objetivo e, se Deus quiser, alcançá-lo. Mas como lidar com essa ansiedade nesse caminho? Como lidar com a ansiedade até a próxima etapa, até chegar no resultado final? Porque eu vejo que a gente está vivendo em uma sociedade, aí eu faço até um autoexame de consciência aqui, de querer tudo agora, para já, para ontem, muitas vezes. Então, diante dessa saída para a transição de carreira, mas também dessas etapas durante a carreira, a ansiedade interfere muito. Então, como ter essa atenção para esse sentimento que existe? Como conseguir viver cada dia. Cada dia, pois é. Acho que tem muitos caminhos aí para essa tua pergunta, mas assim, essa aceleração, ela é geral, né? E aí eu vejo, sei que a gente está aqui falando para jovens, mas jovens que já nasceram nessa era digital, né? Eu vejo, assim, as crianças... Na nossa época, talvez, não sei se na época de vocês, mas, né? A gente tinha o horário que passava o desenho na televisão, né? Era só de manhã, um dia passava um, outro horário passava outro, você não podia escolher o que você ia assistir naquele momento, você tinha que esperar a propaganda começar e terminar. Hoje em dia tem o pula anúncio, tem você escolhe o que você quer ver, isso na TV e no celular também. O próprio celular, né? Ele tem uma frequência, ele tem uma aceleração maior do que o nosso cérebro. E aí, o que acontece? Quando aquela criança, um adolescente, um adulto, qualquer pessoa, né, tá mexendo ali no celular, seja fazendo o quê, o cérebro tenta chegar na mesma velocidade. Então, assim, e isso gera um prejuízo, né? Então, para o nosso sistema como um todo, físico, mental, emocional, espiritual, energético. Então, isso é importante. Isso tem gerado uma aceleração na sociedade. Né? Porque estamos todos assim, né? O nosso corpo físico não é uma máquina, mas ele está tentando, por conta das frequências, que a gente sabe que tem interferência. Então,
essa aceleração é real e a gente precisa, assim, de mecanismo para lidar com isso. O que é a ansiedade? A ansiedade é o foco no depois, no futuro. Então, eu trabalho muito com técnicas para ajudar as pessoas a estar no presente, né? Respirar. Hoje eu falei para uma paciente mais cedo, ela estava contando, eu falei assim, respira. Ela, eu não respiro. E assim, né, a gente precisa começar por isso. E a autoconsciência começa por isso, né? Então, eu tomar consciência de mim, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Sim, agora eu estou ansioso, então, ok, eu não vou brigar comigo, eu vou acolher essa ansiedade, eu vou procurar ajuda, né? E aí tem várias formas, né? Primeiro, assim, é focar no presente. Eu quero conseguir uma colocação, né? Uma promoção que você trouxe. Se eu tenho um planejamento, que foi o que a Lara trouxe, isso vai me acalmar mais, né? Se eu entender o que eu tenho que fazer para chegar lá, quais são as minhas habilidades que eu vou desenvolver. Então, tudo isso passa por essa questão do autoconhecimento, né? Quanto mais a gente investe no autoconhecimento, mais saúde mental, que é isso, é você estar no presente, você sim olhar para o futuro, para onde você quer chegar, mas viver no presente, né? Fazer no hoje o que eu quero para que o amanhã aconteça, né? Então, eu acho que, assim, é o grande mal do século, né? A ansiedade. E a gente precisa tratar isso de uma forma adequada, né? E não deixando passar. Porque, realmente, assim, as pessoas, às vezes, têm crises de ansiedade e aí vão para o pronto-socorro, são medicadas e vai seguindo a vida. Então, assim, precisa, quando é algo, né, mais específico, como uma crise de ansiedade. Porque eu vejo muitas pessoas tendo crise de ansiedade hoje, que é o quê? É taquicardia, é a pressão baixa, né? A pessoa quase desmaia. Né? É um momento em que, de repente, o teu sistema diz assim, não aguento mais, né? Muitas vezes, aquele pensamento acelerado por conta de algo que deseja, né? Aquela ansiedade. Então, isso precisa ser trabalhado para que a gente consiga lidar, porque isso vai acontecer sempre. E tem um prejuízo gigantesco quando não é tratado. Com certeza. Eu fico pensando aqui na rede de apoio também, da família, dos amigos, para essa pessoa que deseja essa transição e às vezes essa família, os amigos estão tão acostumados a ver ela ali numa carreira que eles acham que é de sucesso, mas a pessoa sente a vontade de mudar e essas pessoas, não, isso é só um momento, isso é só uma crise, vai passar, sua carreira é brilhante, você é uma ótima profissional. Como lidar com essa falta de apoio? Porque com apoio é fácil, né, João? Mas com a falta de apoio, como que a pessoa que tem o desejo de fazer essa transição pode lidar com isso? Acho que, de novo, né, se a pessoa tiver a certeza e ela entender o que ela precisa fazer, ela vai conseguir ficar segura com essa mudança. Eu lembro de um exemplo meu, quando eu ainda estava na área, né, de gestão de pessoas, eu fiz uma transição de uma empresa para outra. E eu trabalhava numa empresa onde eu era super reconhecida, já estava há um tempo lá, era bem perto da minha casa, o salário era maior, só que eu decidi ir para uma empresa que tinha algumas políticas diferentes, era uma empresa multinacional, então era um ambiente que eu teria mais aprendizado. Eu abri mão, né? Então, fui por um salário menor. Eu viajava para uma outra cidade, assim, próxima, na região metropolitana. E eu lembro que os meus avós, na época, assim, acharam aquilo um absurdo, né? E, na verdade, foi um momento super importante para muitas decisões, muitos aprendizados, né? Enfim, a gente, às vezes, naquele momento, a gente não sabe muito os porquês, mas a gente sente e a gente entende que tem alguns porquês ali que são significativos. Aí depois a gente vai encontrar vários outros, né? Então, ter essa segurança, é claro que a gente precisa, muitas vezes, de compartilhar as decisões, né? Quando a gente conversa com alguém, a gente, muito mais do que ouvir o outro, a gente também se escuta. E aí, às vezes, a gente vai percebendo que tem várias possibilidades, mas não necessariamente você precisa, né, ouvir e fazer o que o outro está dizendo, porque as pessoas, elas têm as suas referências, né, e aí o seu padrão de crenças, de referência, né, de época que passou por isso. Você estava falando da questão, né, de casos, né, que a gente lembra, cases difíceis e tal. E aí enquanto a Lara falava, né, e vários foram passando pela minha cabeça, assim. E eu acho que o principal as pessoas, às vezes, elas não conseguem fazer mudanças, primeiro porque gera essa confusão, né? Elas estão insatisfeitas numa área e elas não entendem o que está acontecendo, e principalmente, assim, olhar para esse sistema de crenças que nós temos, que a maioria são inconscientes, e elas vão gerar uma realidade,
né? Eu tenho várias situações de pessoas que vieram com, né? Eu estou há muito tempo no mesmo lugar e não foi nem procurar enquanto RH, já enquanto clínica, no sentido assim, eu não sei o que eu faço, eu quero uma promoção, né? Eu estou insatisfeito e a gente foi trabalhar crenças em relação a merecimento, em relação a sucesso, em relação a dinheiro, em várias questões. E aí, com esse trabalho, as pessoas conseguiram aquilo que elas desejavam, né? Porque elas foram buscar lá, né, algumas causas inconscientes também desse processo. Você falou uma palavrinha fundamental nesse processo, eu acho que em todas as decisões que a gente toma na vida, que é confiança. A produção vai me matar aqui agora, mas eu vou falar uma mensagem que eu assisti numa série de comédia, Brooklyn Nine-Nine. Já conhece ou não? Não. É bem besterol, mas eu adoro particularmente. E uma das personagens, no momento lá, ela fala que a vida é caótica, o sucesso é arbitrário e a autoconfiança é tudo. Aquilo me marcou de uma maneira, porque eu acredito muito nessa situação. Acho que desde que haja autoconfiança, você consegue encontrar esses caminhos dentro dessa vida que não tem jeito. É caótico, o contexto é caótico, né? Essas mudanças, essas transições, a realidade que a gente muda constantemente. Então, eu acho que até é bom a gente ter esse olhar, e aí vem da consciência, do autoconhecimento também, que é importantíssimo para que você seja confiante naquilo que você quer entregar, onde você quer chegar, e não tem problema ser confiante, né? Às vezes as pessoas têm até um preconceito com quem, às vezes, está com uma autoestima elevada, ou uma confiança, parece que o pessoal, eu sinto que a galera tem medo de ser confiante, tem medo de acreditar onde quer chegar, no que deseja, o pessoal fica com receio, eu falo, não, é o contrário, você tinha que ter orgulho do caminho que você está fazendo, de falar que você é bom, porque é isso que vai te levar para esses lugares. Eu tô errado? Tô sendo muito autoconfiante ou não? Pode julgar. Posso falar? Pode. Está super certo, né? O que acontece? Quando a gente tem consciência das nossas qualidades, do que a gente é bom e das nossas imperfeições, porque a gente não vai ser bom em tudo, isso vai gerar mais confiança. Porque eu lembro muito quando eu fui apresentar minha dissertação de mestrado. A minha terapeuta na época falava assim, primeiro é que aquilo que a gente sempre fala, né? Só você sabe sobre isso, ninguém sabe. A banca... e você vai... talvez tenham coisas que você não vai saber responder. E tá tudo bem, porque você fez esse projeto, você fez a pesquisa, então você vai escolher dar o seu melhor, mas com a consciência de que tem uma parte que você talvez não saiba. Isso muda tudo, porque isso reduz a autoexigência. E isso faz que você tenha consciência do seu valor real. Porque quando a gente se exige, não posso errar. Aí o que você trava, você esquece tudo que você ia falar. E aí aquilo que você tinha de melhor para apresentar, você não consegue. Viu. Não aparece. Né? E ninguém sabe tudo. Ninguém sabe Reconhecer tudo. essa vulnerabilidade também é importante. Você não sabe tudo. Você não tem conhecimento. Ninguém detém total conhecimento sobre tudo. Como que você vai deter um conhecimento filosófico, teológico, matemático, sobre tudo? Entendeu? Não tem condições. Não existe um ser que tenha, pode até ser que existe, mas na Terra eu acredito. Eu ainda não tive notícias. Plano, não. Eu não tive notícias de alguém. Existem pessoas que são fora da curva. Existem, né? Até as máquinas erram, né? Tem suas vulnerabilidades. Né? Então. Mas por quê, né? Porque é o homem que coloca as informações dentro da máquina, né? Mas principalmente quando a gente pensa no jovem, né? Porque eu acho que aqui é determinante a gente pensar no jovem, né, Mariela? O jovem hoje, com esse aceleramento, com essa vontade de saber, de entender, de buscar informações e de perceber que ele tem uma chave onde ele pode buscar. Porque hoje a IA, ela é uma chave. Ela é uma porta que se abriu e que ele tem uma gama de informações enorme, né? Então, é uma ajuda? Mas é uma ajuda. Então, é muito importante o jovem entender que é importante eu confiar no que eu sei também, né? E eu preciso aprender. Mas eu preciso confiar na minha inteligência, nas coisas que me pertencem, no que eu realmente sei fazer.
Então, isso, a autoconfiança, essa autoconfiança que você tem, isso é muito importante para você. E é o que eu falo que ela é crucial. Por quê? Porque é o que vai te afastar da ansiedade, do medo. medo. É isso aí. Né? Por exemplo, quando eu vou fazer qualquer tipo de mentoria, de processo de coaching, né, de consultoria, a primeira coisa que eu olho na pessoa com quem eu vou trabalhar é quais são as condições psicológicas daquela pessoa. Porque se a pessoa não tiver condições psicológicas para trabalhar as competências gerais dela ou uma transição de carreira, eu não trabalho. Tá aí o primeiro passo, né? Exatamente. E é com essa mensagem importantíssima, eu vou falar olhando para você aí que tá em casa, que a gente vai encerrar a mesa do Bitar Podcast de hoje. Confiança, meus amigos. Vai ser fundamental. Quando a gente está falando de transição de carreira aqui nessa mesa, não é só trocar drasticamente, mudar de profissão, começar um curso. É qualquer transição que você vai fazer, aquele passinho a mais que você vai dar, ou até mesmo um passinho para trás, também é transição. Então, seja confiante, se prepare, que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nesse objetivo. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desse episódio. Meninas, quero vocês de volta aqui, porque eu fiquei com algumas dúvidas ainda. Eu tenho certeza que falar de gestão de pessoas, falar de transição de carreira e também da nossa carreira, da nossa jornada aqui na Terra, vai ser muito especial. Então, quero vocês de novo aqui, combinado? E de verde, a gente combina, só troca o look. A gente combina. E o e-mail não chegou pra Rubia, porque ela veio bonita de vermelho. De vermelho, aquelas. Ó, fica pra próxima. Mas, muito obrigado, viu, pela presença. Obrigada a nós, que agradecemos. E você também continue conectado com a gente nas nossas redes sociais e também acompanhe os outros conteúdos no Bitar Podcast. Tchau. Tchau, tchau.